3 de setembro, Café com Deus Pai. A verdadeira mudança. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? João, capítulo 11, versículo 25. Esse texto de João, no capítulo 11, foi o texto que foram as palavras que Jesus disse para Marta, que era irmã de Lázaro. Lázaro era um homem que morreu e no quarto dia Jesus foi até onde Lázaro estava e o ressuscitou. Mas antes de Jesus ressuscitar Lázaro, ele conversou com Marta. E Marta, quando recebeu Jesus, disse: Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido, mas agora ele já morreu. Então, Marta estava dizendo para Jesus que ele deveria estar ali antes, que ele tinha chegado atrasado, que agora não tinha mais como mudar o veredito, porque o irmão dela já estava morto. E aí disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Tem uma outra versão que diz: Aquele que crê em mim, ainda que já esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus perguntou isso para Marta. Você acredita no que eu estou te dizendo? Que eu sou a ressurreição e a vida? Que eu posso ressuscitar o seu irmão? Que eu posso mudar essa situação que você pensa que já acabou porque ele já está enterrado, como se isso não tivesse mais como mudar? Você crê nisso? E aí Jesus disse: Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus estava dizendo para ela: Se você tiver fé em mim, se você acreditar, pode estar morto que vai viver. E quem está vivo, quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Quem está vivo e acredita em mim, não vai sofrer a morte eterna. Vai viver comigo na eternidade. Você acredita nisso? Você crê nisso? Era isso que Jesus estava falando. Então vamos aqui à leitura da mensagem. A morte é uma verdade universal e inevitável que nos une em uma certeza comum, mas também nos confronta com uma inquietante interrogação. O que nos aguarda depois da vida aqui na Terra? Não fomos moldados para o fim, mas para a eternidade, para uma existência sem término. Essa verdade é o que torna a morte tão perturbadora e enigmática. Não tanto o ato de morrer, mas o mistério do depois. Jesus veio até nós para dissipar as névoas dessa incerteza, revelando quem Ele é e o propósito de nossa existência. Recordo-me de um tempo, na minha adolescência, quando a desesperança me assolava a ponto de desejar por um fim em minha vida, sem encontrar razão ou alegria no respirar de cada dia. Foi nesse abismo de desespero que encontrei Jesus, entreguei-me a Ele e experimentei uma transformação radical. Desde aquele momento tenho sido restaurado dia após dia, vivendo um propósito definido pelo Pai. A certeza da salvação e a cura integral são indispensáveis para que possamos ter uma vida plena, pois Deus deseja que nos aproximemos cada vez mais do propósito designado para a nossa jornada terrena. Então, aqui nesse parágrafo, ele está contando que quando ele era adolescente,
ele pensou em praticar o suicídio. Talvez você que não conhece a história do pastor Júnior Rostirola, que escreveu o Café com Deus Pai, quando ele era adolescente, o pai dele vivia embriagado. Voltava para casa, discutia com a mãe dele, e ele, adolescente, queria a atenção do pai e o pai não falava com ele e muitas vezes ele ficava sem nenhuma atenção. E isso deixou o pastor Júnior Rostirola, quando era adolescente, em muitas tristezas, até que ele conheceu Jesus, aceitou a Jesus e começou a falar com Deus Pai. E ele escrevia cartas para Deus como seu pai. E foi isso que deu origem ao livro Café com Deus Pai. E aqui nessa mensagem de hoje, ele está contando para nós que todos nós vamos enfrentar a morte um dia. E não saber o que ocorre depois da morte gera uma inquietação no ser humano. O ser humano fica preocupado quando vão chegando os dias da sua morte. Ele começa a pensar: será que há uma eternidade? Para onde a minha alma vai? Para o céu ou para o inferno? Ninguém quer passar a eternidade no inferno. Então ele está falando aqui que essa é uma questão que gera muita preocupação nas pessoas. Então ele fala que quando ele se entregou a Jesus, ele passou a ter a certeza de que ele está com Deus. E isso deu a ele paz. Então, vamos ler aqui mais uma vez, aqui no topo da tela. Desde aquele momento em que ele aceitou a Jesus, tenho sido restaurado dia após dia, vivendo um propósito definido pelo Pai. Então, quando ele aceitou Jesus, ele está dizendo para nós, ele recebe a restauração. Todos os dias ele recebe mais um motivo de alegria. E ele está vivendo um propósito, ele sabe, quando ele acorda, por que ele está vivendo. Você sabe por que você acorda todos os dias? Qual o seu propósito? Ele está dizendo que depois que ele aceitou a Jesus, ele tem sido restaurado dia a dia. Ser restaurado fala das coisas ruins que acontecem na vida. Você tem as suas batalhas, as suas dificuldades, mas ele conta aqui. Dia a dia ele é restaurado, porque ele está vivendo do propósito. A certeza da salvação e a cura integral. Ele está contando que ele foi completamente curado dos traumas que ele passou com o pai biológico dele. São indispensáveis para que possamos ter uma vida plena. Ele está contando para nós. Ter certeza para onde vamos depois que morrermos. Estar curados completamente nos trazem vida plena. Pois Deus deseja que nos aproximemos cada vez mais do propósito designado para a nossa jornada terrena. Deus quer isso de mim e de você. Que você acorde sabendo o que vai fazer e por que está fazendo. Que você tenha um propósito, não viva no automático. Acorda, vai para o trabalho, faz as mesmas coisas todos os dias, depois espera para dormir e no outro dia repetir a mesma coisa. Deus ele quer que você entenda o propósito. Agora, o último parágrafo. Se há dor, vazio, dúvida ou medo em seu coração, saiba que o mesmo Jesus que trouxe Lázaro de volta à vida, conforme lemos no versículo acima, foi o que transformou a minha vida e deseja transformar a sua agora. Saiba que Deus tem coisas inéditas para realizar em você, ou seja, coisas novas, mas é necessário tomar a decisão de se entregar plenamente e assim viver uma total transformação. A frase de hoje é: a transformação que você quer está na mudança que você precisa. Qual é a mudança que você precisa para receber a transformação que você está buscando?
Qual é a mudança que você deve realizar agora? Qual o medo, a dúvida, a insegurança, a incerteza, a falta de perdoar alguém que você precisa mudar para o seu coração ficar em paz, para você ter essa transformação de receber a paz, a prosperidade naquilo que você está buscando? Qual é a mudança que você precisa fazer hoje? A verdadeira mudança é você receber Jesus. Essa é a verdadeira mudança. Quando você recebe Jesus, você tem o Espírito Santo como presente. Jesus disse isso: se você me receber, eu vou te dar o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Ele é o próprio Espírito de Deus. E ele vai estar em você, ele vai morar em você. E ele vai dizer a você o que você deve fazer para seguir a Deus e andar no caminho correto. Então, vou fazer aqui um apelo. Você quer a verdadeira mudança na sua vida? Se você quer a verdadeira mudança, Jesus está dizendo que ele pode realizar essa mudança mesmo que você pense que já não tem mais saída. Talvez você já tentou largar um vício e disse: não adianta, eu não tenho jeito, acabou, vou morrer com esse vício. Mas Jesus está dizendo: eu sou a ressurreição e a vida, eu posso trazer a ressurreição, renovar a tua esperança. Então a verdadeira mudança é aceitar a Jesus, vai ajudar você a receber a verdadeira mudança, a força para você conseguir vencer o que precisa. Se você quer receber a Jesus, creia que Ele é o Filho de Deus e faça essa pequena oração comigo. Repita: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Escreve meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para te seguir até a eternidade. Amém. O livro da vida é um livro que está lá no céu, onde estão os nomes dos que aceitam Jesus, como você fez agora. Por isso que você pediu isso na oração. Hoje é o dia 246 de 365. A leitura bíblica de hoje é Tito, capítulo 1. E a palavra-chave é transformação. Vamos ler Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1. Tito era um discípulo de Paulo. Paulo escreveu várias cartas para várias igrejas e para algumas pessoas. E uma das pessoas para quem Paulo escreveu uma carta foi para Tito. Então, vamos ler aqui por que Paulo escrevia essas cartas. Para trazer orientações de seguir a Jesus e cumprir o propósito de Deus. Então vamos ler aqui Tito capítulo 1, versículo 1. Eu, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta. Eu fui escolhido e mandado para ajudar a tornar mais forte a fé que o povo de Deus tem e para fazer com que eles conheçam a verdade ensinada pela nossa religião. 2. Que se baseia na esperança de recebermos a vida eterna. Deus, que não mente, nos prometeu essa vida antes da criação do mundo. 3. E no tempo certo, Ele a revelou na sua mensagem. Essa mensagem foi entregue a mim e eu a anuncio por ordem de Deus, o nosso Salvador. 4. Escrevo a você, Tito, meu verdadeiro filho na fé, esta fé que é sua e minha, que a graça e a paz de Deus, o Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Salvador, estejam com você. Então aqui, nesses primeiros versículos, Paulo se apresenta como autor dessa carta,
fala que foi escolhido para pregar o reino de Deus, que se baseia na esperança de que teremos uma vida eterna com Deus, e essa mensagem foi revelada por Deus, e ele escreve para Tito desejando a ele a graça e a paz. Agora ele fala no versículo 5: Eu o deixei na ilha de Creta, para que você pusesse em ordem o que ainda faltava fazer e para nomear em cada cidade os presbíteros das igrejas. Lembre das minhas ordens. 6. O presbítero deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Deve ter somente uma esposa, os seus filhos devem ser cristãos e não ter fama de maus ou desobedientes. 7. Pois aquele que tem a responsabilidade do trabalho de Deus, como bispo, deve ser um homem que não possa ser culpado de nada. Não deve ser orgulhoso, nem ter mau gênio, não deve ser chegado ao vinho, nem violento, nem ganancioso. 8. Deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa e deve amar o bem. Deve ser prudente, justo, dedicado a Deus e disciplinado. 9. Deve se manter firme na mensagem que merece confiança e que está de acordo com a doutrina. Assim ele poderá animar os outros com o verdadeiro ensinamento e também mostrar o erro dos que são contra esse ensinamento. Veja que o verso 9 fala que é preciso se manter firme para poder ensinar a doutrina e poder mostrar o erro dos que são contra o ensinamento. 10. Pois existem muitos, principalmente os que vieram do judaísmo, que são revoltados e enganam os outros com as suas tolices. 11. É preciso fazer com que eles parem de falar, pois estão atrapalhando famílias inteiras por ensinarem o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Veja que já na época de Paulo, havia pessoas que pregavam com a intenção de ganhar dinheiro. 12. Foi justamente um deles, um profeta da ilha de Creta, quem disse: Os cretenses só dizem mentiras. São como animais selvagens. São os preguiçosos que só pensam em comida. Veja que um dos cretenses disse isso sobre eles próprios. 13. E ele tinha razão quando disse isso. Portanto, você tem de repreender duramente esses falsos mestres para que sejam sadios na fé. 14. E parem de dar atenção a histórias inventadas por judeus e a ensinamentos humanos que vêm de pessoas que rejeitam a verdade. 15. Tudo é puro para os que são puros, mas nada é puro para os impuros e descrentes, pois a mente e a consciência deles estão sujas. 16. Eles dizem que conhecem a Deus, mas o que eles fazem mostra que isso não é verdade. Estão cheios de ódio, são rebeldes e não são capazes de fazer nenhuma coisa boa. Então essa é a leitura de Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, revela que nem sempre aqueles que estão na igreja são pessoas confiáveis. E que existem pessoas que estão cheias de ódio, rebeldes, revoltadas, ensinando coisas erradas. E é necessário tomar cuidado com aqueles que seguem por esse caminho. Essa é o alerta que Paulo deu para Tito e que fica para nós. Devemos tomar cuidado mesmo quando estamos dentro da igreja, porque às vezes as pessoas que estão ali tiveram um revés na vida, estão revoltadas e podem querer falar mal a respeito de Deus e nos corromper, nos tirar da posição certa, da posição de Deus. O texto inteiro aqui fala que, no versículo 15, olha, tudo é puro para os que são puros, mas nada é puro para os impuros e descrentes.
pois a mente e a consciência deles estão sujas. Vamos cuidar das nossas mentes e das nossas consciências, para que estejam limpas, para que nós possamos ver tudo com pureza e justiça. Vamos corrigir a nossa visão daquilo que não está de acordo com Deus. Veja que o versículo 16 diz que eles dizem que conhecem a Deus, mas o que eles fazem mostra que isso não é verdade. Quando nós realmente conhecemos a Deus, nós fazemos coisas de Deus. O que nós falamos, o que nós fazemos, revela muito mais se realmente conhecemos a Deus. Se realmente conhecemos a Deus, vamos ter fé, vamos orar, vamos ler a Bíblia, vamos aplicar o que aprendemos da Bíblia em nossa vida. Se só dizemos que conhecemos, nós vamos murmurar, reclamar, vamos nos chatear e dizer: por que Deus não me escuta? Por que Ele não faz a minha vontade? Vamos querer que Deus seja como o gênio de uma lâmpada mágica. Por que Ele não faz a minha vontade? E ficaremos aqui como o texto diz: eles estão cheios de ódio, são rebeldes e não são capazes de fazer nenhuma coisa boa. Temos que ter cuidado com esses alertas que Paulo deu para Tito, que dizendo para nós que aqueles que realmente são de Deus, eles são obedientes, eles aguardam a vontade de Deus. Eles não são orgulhosos, não têm mau gênio, não se dão ao vinho, não são violentos nem gananciosos, como diz o 7. 8. Estão dispostos a hospedar as pessoas na sua casa e amam o bem. São, versículo 8 ainda aqui, são prudentes, justos, dedicados a Deus e disciplinados, mantendo a confiança em Deus na doutrina para animar os outros. Porque é importante manter-se fiel à doutrina, porque é isso que mostra que realmente somos justos. E justo aqui significa, lembre de uma roupa justa, ela é colada no corpo. Justos quer dizer fazer tudo de acordo com a Bíblia, estar colado ao que a Bíblia diz. Deus abençoe o seu dia, que você permaneça com essa confiança e essa fé em Deus. E fuja também de uma coisa que nós lemos aqui. Ele fala que falava-se a respeito dos cretenses, o versículo 12. Foi justamente um deles, um profeta da ilha de Creta, quem disse: os cretenses só dizem mentiras. São como animais selvagens, são os preguiçosos que só pensam em comida. Que nós possamos cuidar com as mentiras, com o nosso temperamento, de não sermos como animais selvagens, sobre a diligência que é realizar o nosso trabalho, buscar conhecimento, crescimento profissional, espiritual, relacionamento com Deus e fugir da preguiça e não ficar só pensando em comida. A comida tem sido o ídolo de muitas pessoas que estão ficando com problemas de saúde porque o Deus para a ansiedade, para a preocupação do dia a dia é a comida e não a oração. Vamos atentar para essas orientações de Paulo para Tito e que são para nós atualmente no nosso relacionamento com Deus. Deus abençoe seu dia grandemente. Amém.